Voltando do intervalo, o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, disse hoje a uma plateia de empresários que ele é favorável ao estabelecimento de uma trava constitucional na arrecadação de impostos sobre o consumo, que é o novo imposto que se pretende estabelecer pela reforma tributária. Vamos acompanhar. Eduardo Braga defendeu que esse limite seja estabelecido na forma de um percentual de arrecadação sobre o PIB e não por um limite de alíquota, como vinha sendo cogitado. E isso é uma carga tributária que é uma relação em função do PIB. E isso precisa ficar muito claramente definido. E aí, feita a carga, a trava sobre o PIB e sobre a carga tributária, ajusta-se tudo para baixo, inclusive com relação à capacidade de fazer as isenções. Representantes do setor produtivo defendem que se ordene um percentual limite para os tributos sobre o consumo que serão criados pela reforma tributária, próximo de 25%. O Ministério da Fazenda coloca dúvidas sobre a viabilidade desse patamar, alegando que a medida poderia gerar um problema para as contas públicas. Um estudo da equipe econômica estima que o valor necessário para manter a arrecadação no mesmo patamar da última década, com as exceções aprovadas na Câmara, estaria entre 25% e 27%. No mesmo evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o imposto cobrado no Brasil não pode ser maior que o de outros países e defendeu a criação de uma trava, desde que não seja um limitador para a arrecadação. Nós nos contentamos com o fato de sermos o país com o maior índice de taxa de juros do mundo, nós não podemos contentar com o maior IVA do mundo também, obviamente que nós temos toda a responsabilidade, porque nós também não queremos enfraquecer ou tornar insustentáveis as finanças de municípios, de estados e da União. Mas também não podemos aceitar um cheque em branco ou um passe livre para qualquer tipo de alíquota que pode sacrificar todo o setor produtivo brasileiro. Será que isso faz parte do caráter nacional brasileiro, Samuel Pessoa? A gente já tentou fixar na Constituição taxa de juros. Agora, quando a gente ouve tanto o que diz o presidente do Senado, quanto diz o relator da reforma tributária lá, o senador Eduardo Braga, ambos manifestam uma preocupação genuína que é de todos nós, com o peso da carga tributária. Agora, se a gente olhar por que ela é tão grande nessas distorções, nós vamos cair forçosamente nas exceções, nas renúncias fiscais, blá, blá, toda aquela história, preciso repetir, que o nosso público conhece. Não é mais fácil lidar com isso do que fixar no texto constitucional que a carga tributária sobre o consumo não pode exceder X do PIB? É claro que o ideal era que não houvesse tanta exceção, né? Aliás, eu ainda espero que o relatório do senador Eduardo Braga elimine uma ou outra, né? Por exemplo, por que o setor de turismo vai ter um tratamento especial? Né? Porque saúde, educação privada até consigo entender, não gosto, mas entendo. Agora, outras exceções não fazem muito sentido. Agora, o que apareceu já é um avanço, eu achei. Porque a ideia inicial era colocar uma trava na alíquota. Na alíquota não faz sentido. Agora, parece que ele quer colocar uma trava na arrecadação total do imposto com proporção do PIB. Aí é melhor, porque se colocar mais exceções, a alíquota tem que subir para produzir aquela mesma arrecadação. Então, garante-se um nível de arrecadação que é melhor do que fixar uma alíquota. Mas, de fato, na Constituição Federal, fixar uma arrecadação não faz muito sentido, mas... Daniel, isso vai prosperar? William, estive bastante em contato com os senadores nos últimos dias, naquele grupo de senadores que não é muito grande, não, mais envolvido diretamente com o tema, com a discussão da reforma tributária. Além desse ponto do teto de tributação ali, tem outros dois aspectos que estão, me parece, rumando para uma consolidação. Primeiro, é a questão do Conselho Federativo, que me parece que existe um desejo claro e uma tendência muito nítida a essa altura de
esvaziar o Conselho Federativo, que foi alvo daquela longa disputa ali entre Tarcísio de Freitas, governadores do Nordeste, estados menores. Me parece que há uma clara percepção do Senado de que tem que ser esvaziado e o Senado, primeiro pela reforma constitucional e depois pelo projeto de lei complementar, definir muito bem qual que é o escopo desse conselho, diminuindo sua capacidade de elaborar normas. E a segunda mudança tem a ver com os setores que têm algum tipo de regramento especial ou de desconto no IVA. Os senadores estavam comentando que tem só 2 setores que eles estão dispostos a incluir. Um de profissionais liberais, escritórios de advocacia, porque o lobby está muito grande e vai ser difícil ficar de fora. E outro, por convicção dos senadores, que é incluir hidrogênio verde, porque o Brasil ainda não tem um marco legal para atrair investimentos mais pesados de hidrogênio verde, e veículos elétricos. Aí não estamos falando daquela exceçãozinha, não, para a fabricação de veículos no Nordeste, aquele ponto que causou ali uma balbúrdia com o governo da Bahia, atração da fábrica chinesa, não é só isso. Veículos elétricos também em montadoras do Sul-Sudeste. Esses parecem ser os grandes pontos até agora de mudança no Senado. Tem uma discussão Eu não sei, eu acordei meio cético hoje, não sei porquê. Eu acho, Daniel, que os 2 problemas fundamentais não foram resolvidos. O primeiro se refere ao Pacto Federativo. A briga deles, toda foi em torno do Conselho Federativo, afinal de contas, até se ele não estaria usurpando funções. O que vai fazer o Conselho Federativo? Ele é que vai determinar quem recebe quanto e como, certo? Não, é um algoritmo. É um algoritmo. Essa é a palavra que tem sido usada, funcionar como um algoritmo. Me parece que o debate é o seguinte, você tem essas exceções, né? Turismo, aí uma hora vai ter que sentar e dizer, isso aqui é turismo ou não? Aquilo lá é ou não? Essa é a segunda parte. Me parece que a tendência do Senado, e Daniel, corrija se eu entendi errado, é fortalecer esse cálculo na lei complementar e com isso esvaziar o Conselho dessa atribuição, o que eu acho bom. Porque ninguém consegue saber direito o que esse conselho vai fazer. Exatamente. E aí o melhor é que sobre o algoritmo. O próprio Bernardo Api, o secretário da Fazenda, vem tentando separar essas coisas, né? Dizendo, olha, o Conselho vai ser um centro técnico que vai rodar um algoritmo... Para te dar um crédito ou não. Que vai te dar crédito ou não, que vai cuidar da história da mudança da cobrança no destino e não na origem. Quer dizer, não existe uma questão federativa neste Conselho que foi elaborado para a PEC. Por exemplo, que nem os critérios de repartição de fundos de participação de Estado. Tem lá uma regra e tem uma... você joga os valores, ele mesmo distribui. Ele distribui automaticamente. É mais complicado do que isso, porque as diversas regiões se julgam beneficiadas ou prejudicadas, dependendo de como for acabar o imposto cobrado na origem. Mas a regra vai ser origem, destino, alíquota tal. O algoritmo vai dizer quem recebe o quê, né? Olha, até a piada que eu estava ouvindo ali no Senado, desse grupo que tem discutido mais reforma tributária, é a seguinte, pessoal, olha, esse Conselho Federativo, do jeito que foi aprovado pela Câmara, são 27 indicados pelos estados, mais 27 indicados pelos municípios, pelos grandes municípios principalmente. Se você inventa e coloca ali mais 27 da União, você tem 81 com poder deliberativo, isso fica mais forte do que o próprio Senado. Então alguém precisa frear esse troço. Não, mas exatamente, esse é o ponto. Tem um ponto criando importante um monstrengão, vai que o Samuel está colocando aqui, que é determinar que é hoje a grande briga, né? Afinal de contas, bombom é chocolate ou wafer, né? Chinelo é sandália ou não sei o que dizer. Alguém vai ter que definir o que é turismo, né? Ou para os impostos seletivos, né? Ou mesmo dentro da cesta básica. A ideia é que as leis complementares sejam capazes de determinar as normas ou os parâmetros pelos quais as alíquotas serão efetuadas, né? A cobrança será efetuada. E para o Conselho Federativo, que tem esse nome apenas por ser o responsável por, tecnicamente, distribuir crédito e tal. E a ideia é que esse crédito, por exemplo, de quem conseguiu se creditar na cadeia de cobrança, volte em, no máximo, 2 meses. Isso tem uma função de reduzir litígio, de acelerar o processo, de ter uma coisa mais transparente, de ter um acompanhamento mais transparente de quem ganha e quem recebe. E assim, vai ter dúvidas do tipo assim, educação privada está na alíquota mais baixa.
Aí o cara tem uma academia de ginástica e vai querer dizer que aquilo é educação física. E aí vai gerar uma questão. A questão é, esse tipo de pendência vai ser solucionado pelo Senado ou pelo Conselho Federativo? Pelo Senado, o que você diz é pelas leis complementares? Pelas leis complementares ou pelo Conselho. A impressão que eu tenho, do que o Daniel falou aqui com a gente, é que o sentimento do Senado é que cada vez mais esse tipo de questão seja solucionada na legislação complementar. Sem dúvida, Samuel. Para mim, a grande pergunta que fica, o desejo do mundo político em Brasília é esse, que o Congresso, não importa se é o Senado ou se é a Câmara, afinal de contas tem que passar pelas duas casas, que o Congresso delimite muito bem o que pode e muito mais o que não pode o Conselho Federativo, restringindo muito sua capacidade de elaborar normas. A grande questão que fica para mim, essa é a dúvida que eu tenho tido com os próprios congressistas, é até que ponto o Congresso consegue deliberar isso num texto, seja agora na PEC, seja depois num projeto de lei complementar, porque as situações da vida real vão aparecendo o tempo todo. E óbvio que isso não vai chegar e não vai ser formulado um projeto, não vai haver uma consulta e não vai haver uma consulta ao Congresso e todo o processo de tramitação parlamentar para deliberar se é wafer ou se é biscoito. Bom, sem lembrar do nosso passado, se lagosta nada ou anda, mas isso é tão antigo. Agora, para onde nós vamos do ponto de vista das alíquotas? A alíquota, ela vai ter que garantir a neutralidade, não é essa a preocupação do senador Eduardo Braga, né? Quer dizer, alguma trava para que a neutralidade seja garantida, ou seja, a carga tributária, da carga tributária do consumo. Você mexe aqui e ali, mas a carga continua a mesma. Exatamente. Mas a carga tributária que tá nos assistindo. Exclusiva do consumo. E que inclui imposto seletivo. Inclui IVA imposto mais seletivo, imposto seletivo. Exatamente. E é no imposto seletivo, que é esse que vai ser cobrado sobre coisas que têm externalidades negativas ou coisas que fazem mal à saúde, fazem mal ao meio ambiente. É a dúvida sobre a calibragem do imposto seletivo é que não deixa fechar uma leitura exata sobre qual é a carga tributária sobre o consumo. O Braulio Borges, a gente estava falando aqui no intervalo, o Braulio Borges, um economista brilhante, escreveu há poucos dias um artigo na página do blog da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, tentando levantar esse número e chamando a atenção para dizer, olha, eu cheguei aqui numa carga tributária de 25% do PIB de consumo, sem levar em consideração a flexibilidade do imposto seletivo. E, no final das contas, a alíquota... do IVA, né? O IVA, ou o CBS, o IBS, enfim, juntos, eles vão ter que chegar a um número que mantenha essa carga. Então, assim, se não vai poder cobrar do turismo, do advogado, do bar, do não sei o quê, do não sei o que lá, do não sei das quantas, vai ter que tirar de algum lugar, provavelmente do imposto seletivo. Mas essa compensação, ela vai ter que sair junto do bojo da reforma. Mas aí vem o presidente do Senado e diz o seguinte, nós não podemos ter a maior alíquota do mundo, que é a da Hungria, 27%. O próprio ministro da Fazenda está dizendo, vai ser entre 25 e 27, como é que vai ficar? Acho que o presidente do Senado vai ter que reconhecer que, dadas as obrigações do Estado brasileiro, que o próprio Senado e a própria Câmara aprovam, por exemplo, acabaram de aprovar a regra do salário mínimo. A regra do salário mínimo vai exigir aumento de gasto, vai produzir aumento de gasto pelos próximos anos. Ora, se você aprova uma regra de fixação do salário mínimo, que vai pressionar todos os benefícios presidenciários e assistenciais do Estado pelos próximos anos, como que vai estabelecer um teto para a carga tributária? Ou para a alíquota de imposto? É inconsistente. Daniel? O que eu tenho sentido como uma potencial notícia bastante desagradável para o setor produtivo, e acho que tem sido subestimado esse risco, é a questão daquela taxa sobre bens primários, taxa estadual sobre bens primários, que pode servir para agro, mineração, bens primários de forma geral. Isso passou no último minuto ali, por meio de uma emenda incluída na Câmara dos Deputados, já em plenário. E me parece que no Senado vai ser muito mais difícil de reverter, porque você tem governadores de estados pequenos, que têm problemas e incertezas sobre a arrecadação, que não têm grandes indústrias ali para cobrar e que estão contando com a cobrança de imposto sobre bens primários. Este fim de semana, num evento empresarial, o próprio governador do Piauí
saiu em defesa desse imposto. Então, me parece que esse é um risco que está sendo subestimado pelo setor produtivo, que pode acabar pagando uma conta um bocado cara. Essa tua frase muito bem formulada, está sendo subestimado pelo setor produtivo, quer dizer o seguinte: nós vamos tomar uma carga tributária mais pesada na cabeça, Daniel. Daniel nem usou, ele só fez uma expressão. Daniel. Não, no final Daniel, é isso, né? O Daniel, nas conversas que eu tenho tido com Brasília, você está aí mais perto, teu termômetro funciona mais, é que se tem alguma coisa que pode cair do que foi aprovado na Câmara, as exceções não, mas esse imposto sim. Esse imposto seria derrubado. Aí eu não sei se na volta para a Câmara ou se essa pressão dos governadores que você coloca pode reverter esse desejo, porque, de novo, a gente vai cair aqui se é wafer ou se é chocolate, porque o que é exatamente um produto primário? Quem vai classificar isso? É que eu vejo essa pressão bastante forte por parte de governadores de estados menores que talvez não façam a diferença na Câmara. E se esse assunto tivesse sido mais debatido na Câmara, certamente não teria sido aprovado. Mas passou de supetão e no Senado, ali cada estado são 3 votos. E um monte de estado pequeno batalhando por uma taxa adicional conta muito no Senado. Pessoal, nós vamos para o intervalo. Na volta, Nós não resolvemos nada da reforma tributária, você reparou, né? Nós não resolvemos nada da reforma tributária, mas eles também não. Então tá bom. Nossa função é tentar entender se eles resolveram. Vocês conseguiram entender se eles resolveram? Para dizer assim como é difícil, né? Como é complexo. Quanto mais se conversou aqui, mais dúvidas eu acabo tendo como é que vai ficando. Parece que uma se cristaliza. Eu não quero aqui ficar cantando, pintando o diabo na parede. Uma parece se cristalizar desta conversa. Eu não quero assustar o público também. Eu tenho a sensação que nós vamos acabar pagando mais imposto. Mas eu não, pelo amor de Deus, eu não quero que isso aconteça, eu não estou prevendo que isso aconteça. É a impressão, quando a gente começa a pôr os fatos juntos. Vamos lá então. Quando a gente voltar do intervalo, vamos tratar de Lula recebendo o Sérgio Massa, candidato à presidência na Argentina. Ele negocia com o Brasil um acordo para viabilizar nossas exportações para lá. Até já.